Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos conversar sobre duas belas publicações de dois personagens que eu gosto bastante. A primeira é esse Tex aqui, O Herói e a Lenda. É um Tex um pouco diferente, porque nessa série são chamados pessoas que fazem o roteiro e os desenhos que não são do staff de Tex e que têm uma certa liberdade de criar o personagem, criar a história e colocar o Tex num contexto um pouco diferente da sua série padrão. E é uma série muito interessante. E depois disso, nós vamos conversar sobre este aqui, o Mr. No número 1, isso que corresponde ao Mr. No Speciale da Itália. É uma publicação da editora 85 aqui no Brasil. Meus amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também lá. Lá eu sempre coloco informações a respeito das campanhas do Cartaz, de promoções, de lançamentos, de pré-vendas, informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, divulgue o nosso vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Depois de inscrito, você pressiona o sininho, porque o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Fiquem agora com a vinheta de abertura e eu retorno na sequência para conversar sobre Tex, o Herói e a Lenda. Agora nós vamos conversar sobre Tex. Neste bloco nós vamos conversar sobre Tex, o Herói e a Lenda que eu falei. Essa é uma série com características diferentes. São chamadas pessoas fora do staff de Tex, como eu falei, e que têm liberdade de criar. Então o Tex às vezes é contextualizado um pouco diferente. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Na Itália, essa série foi lançada em fevereiro de 2015 e em 2016 chegou no Brasil. Na Itália já foram publicados 10. Esse mês, eu acho que agora em outubro, saiu o 11º. Aqui no Brasil só foram publicados 8. Por quê? Porque dos 10, 2 eram repetições. Foram histórias que já existiam anteriores e que foram adaptadas para sair nessa série. E aí a editora Mitos, que publica aqui no Brasil, preferiu não trazê-los. São histórias que nós já conhecíamos. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o número 1 italiano. Na Itália, capa dura e muito... Sobre o desenho não tem muita diferença. Esse primeiro número foi criado por Paolo Serpieri. Então, é uma pessoa que não faz parte do staff do Tex. Eu acho que não é nem da Sérgio Bonello Editore. Mas ele tem, e ele criou, e a publicação é muito interessante, eu vou mostrar a publicação brasileira. Nós temos, aqui no Brasil a capa cartão e um pouquinho menor. Mas aqui nós temos uma série de informações, algumas reportagens. Isso a editora publicou integralmente, a nossa editora aqui brasileira publicou, que saiu lá. Muito rica, realmente. E depois vem a arte. Então aqui é que me chamou muito a atenção nessa publicação. É uma arte totalmente diferente de como a gente conhece o Tex. É um Tex diferente. Inclusive, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui vocês podem perceber que o Tex aparece. Está aí de camisa amarela, é um Tex cabeludo, diferente do que a gente conhece. Aqui nessa história, ele enfrenta um bando de comanches chefiados por Lua Negra e consegue acabar com esse bando e, bom, aí só lendo toda a história para conhecer. Mas aí o que eu chamo a atenção, em cada publicação desta série aparece um Tex um pouco diferente
em um contexto diferente. Por quê? Porque cada volume dessa série é feito e produzido por um profissional diferente. Isso aqui, quando eu falei do Paolo Serpieri, é o desenho, é o roteiro, é toda a obra em si. Então, ele fez todo o trabalho. Na série normal, normalmente nós temos dois profissionais, um que faz o roteiro e o outro que faz o desenho. Nesse aqui, ele fez tudo. Outros programas a gente conversa sobre outras publicações. E aqui no fim, só para mostrar um pouquinho da história e um text aqui. Era isso que eu tinha para falar neste programa sobre text. Fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para conversar sobre o Mister No da Editora 85. Agora nós vamos conversar sobre o personagem Mister No e sobre esta publicação. Só queria citar, Mister No hoje no Brasil ele é publicado por duas editoras. Pelo menos esse Mister No mais antigo, esse personagem em preto e branco que nós conhecemos. Série mensal está sendo publicado pela editora Red Dragon. E os que, fora desse contexto da série normal, da série mensal, que são os especiais, os Almanac com Mister No e o Maxi Mister No, serão publicados pela editora 85. Esse primeiro volume foi publicado em 1986 lá na Itália. E em 2018, a editora 85 nos trouxe essa publicação aqui no Brasil. É muito interessante. Então aqui a capa, uma capa cartonada, padrão da editora. Aqui a gente tem uma pequena reportagenzinha, um pequeno contexto e já começa a história. Eu não sei se vocês se lembram, mas Mister No é um personagem criado por Guido Nolita. Guido Nolita é o pseudônimo do Sérgio Bonelli, o dono da editora. Ele usou esse pseudônimo para que não fosse confundido com o pai, que foi o criador do Tex, Gianluigi Bonelli. Mostrando algumas imagens, algumas páginas dessa publicação. E no final temos também algumas informações complementares. E no fim, nós temos na contracapa lá já a propaganda do número 2. Aqui uma lombada nesse padrão. Todas as publicações do Mister No do 1 ao 4 que eu tenho aqui já obedeceram isso aqui. Esse mesmo padrão. Vamos agora falar um pouco da história. Como nós sabemos, Mister No é um personagem que tem uma facilidade de se envolver em confusão. Então ele acabou sendo contratado para levar umas pessoas e acaba se envolvendo com magia negra, lá na região norte do país. Então todos os enrolados da história é nisso aí que ele acaba tendo que desvendar essa situação e resolver essa situação. É uma publicação muito boa e de qualidade. Eu gostei muito. Fiquem com mais algumas imagens e eu retorno no bloco final. Agora nós vamos conversar sobre as campanhas do Cartaz. O que é que nós temos hoje no Cartaz? Nós temos uma campanha da editora Red Dragon, que é Geia número 1. Temos duas campanhas da editora Grafite, que são o T, número 1 também, e Legs Weaver, número 1. São essas duas. Fora isso, de publicações de quadrinhos, nós temos o livro Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer, número 2, do Adriano Rainho. Essa publicação, esse número 2, conta todas as histórias, conta tudo a respeito da publicação de Tex na época da VEC. O número 1 foi aquela época que o Tex era publicado na revista Júnior, da RGE. O número 2 vai contar como foi a publicação de Tex na época da editora VEC. Inclusive, foi na época em que eu comecei a ler Tex.
O primeiro foi publicado, da VEC, foi publicado a partir de 1971 e mais ou menos a partir de 1975 eu encontrei na banca esse personagem que já fazem alguns anos que eu leio. Encerrando os nossos agradecimentos de praxe. Agradecemos ao site Guia dos Quadrinhos, onde sempre colhemos informações para trazer para vocês, e o site das editoras. E o nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou durante todo o programa. Um muito obrigado e até o próximo. Tchau!